Tetra. Bonito! Sério hoje? Bela camisa celeste do nosso Zinho. Vovozinho, tá sério hoje? O que aconteceu, vovozinho? Vou começar com o Tetra. Começa com um sorriso. E Vou aí, começar gente, com o Tetra. Tal, tomando uma aguinha. Tetra! O pessoal chama de linguagem não verbal. Não precisa nem falar. Tá difícil. Gostaria de saber, Zinho, primeiro, muito boa noite. Eu gostaria de saber como que você hoje, ao abrir os olhos e dar uma olhadinha na internet, ficou sabendo da queda de Filipe Luís, o técnico, 2 meses atrás, campeão da Libertadores, campeão brasileiro, não é mais treinador do Flamengo. Bom, muito boa noite, Plihal, Pedro Ivo Almeida, um beijo, meu parceiro, tudo bem? Tudo na paz? Calma. Zé Elias, meu irmão, um beijo para você também, fã de esporte, né? Eu tô assim, mais sério, mais quieto, não é muito meu feitio não, realmente o Zé Elias tem razão. Eu gosto de alegria, mas eu não suporto trairagem. E ontem ainda na madrugada, eu recebi já várias mensagens na madrugada. Sabe aquela coisa que você acorda um pouquinho assim, que aí vai no banheiro, volta, aí o celular, a luz acende. Aí eu peguei e achei que era aquelas coisas fake news, né? Aquelas bobeiradas que o nego fica botando nas mídias sociais e tal. Mas como foi o meu pastor que me mandou, eu falei assim, pô, não é possível, né? Ele não ia fazer isso comigo. De madrugada, Filipe Luís não é mais o treinador do Flamengo. Eu falei, não é possível. Não é por causa do 8-0, não. Porque o Flamengo tem potencial, tem elenco, tem time, tem jogadores, tem torcida, tem estrutura, vou aqui ficar enumerando o que o incomparável, que o Pascoal sempre diz, tem. E fazer 8-0 no Madureira com um jogador a menos é muito possível, né? E nem fez muita força. Eu não gosto muito das coisas feitas por trás, pelas costas. Porque o cara tá trabalhando e você já está conversando com outro treinador. Ah, é do futebol. É do futebol se o treinador está há muito tempo sem desenvolver um bom trabalho. Não é o caso do Filipe Luís. Você acabou de falar. É o segundo, junto com o Jorge Jesus e com o Flávio Costa, né? Flávio Costa, lá de tempos atrás. Me ajuda aí, o meu parceiro Pedro Ivo Almeida. É o Flávio Costa, né? O treinador que é, junto com o Filipe Luís e Jorge Jesus, os segundos colocados com o maior número de títulos do Flamengo. O primeiro é o Carlinhos e o Filipe Luís estava bem próximo, porque para mim o Flamengo era o favorito. Agora eu não sei, com esse tumulto todo, contra o Fluminense, que faz uma boa campanha, que tem um bom time, que tem um ótimo treinador, mas considerava o Flamengo favorito para a final do Carioca. E o Filipe Luís podia ser campeão e juntar com o Carlinhos, ser o maior vencedor, um treinador com o maior número de títulos, um treinador que está começando uma carreira promissora. A gente sempre falou aqui que a gente acreditava no potencial do Filipe Luís, derrapava aqui, escorregava ali. O caso Pedro, eu fui contra as atitudes dele, expondo o atleta publicamente, não fui a favor, entendi, ele tinha que chamar atenção, tinha que ser o gestor líder, mas não vi a imprensa como foi feito. Mas em nenhum momento aqui eu não acredito no potencial que o Filipe Luís tem para continuar trilhando uma carreira de sucesso. Inclusive, todos nós o elogiávamos como possível futuro treinador de seleção brasileira. O cara ganha. Vamos ficar só no Brasileirão e na Libertadores? Só, né? Só. Os 2 maiores títulos que pode ser disputado aqui no continente. O Campeonato Brasileiro é o maior, melhor, maior e mais competitivo americano, é o Campeonato Brasileiro, dito por muitos que é um dos mais difíceis do mundo. Eu acho que ele é mais competitivo de ter vários candidatos a título, mas em qualidade não é, né? É regular, está bem abaixo de algumas ligas da Europa. Mas o Filipe Luís, com a sua filosofia e metodologia de trabalho, leva esse time a 2 conquistas, né, brigando com times aí, inclusive o antigo clube do novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim. Aí começa o ano, ele faz 2 finais, não é de campeonato, são jogos de clubes que conquistaram títulos importantes. O campeão sul-americano, o campeão da Libertadores, o campeão brasileiro, o campeão da Copa do Brasil.
Mas são decisões de um jogo. A Recopa são 2 jogos. O time não foi bem? Não foi bem. Aqui numeramos tudo o que aconteceu. Ele tem a parcela de culpa, acho que principalmente contra o Lanús. As opções de escalação dele, ele trouxe uma responsabilidade para ele, direta para ele. Teve a personalidade de tentar alguma coisa diferente, não deu certo, e aí o treinador assume essa responsabilidade. Agora, no meio disso tudo, você está conversando com outro treinador, sendo que você acabou de renovar o contrato desse treinador. Felipe Luiz acabou de renovar. Porque a novela que foi, o presidente ficou chateado com isso, então não renova. Não renova, mas renovou. E era unanimidade na torcida, na diretoria, com todos. Isso termina em 2 meses de trabalho, porque o Flamengo se apresentou no dia 12 de janeiro. Tem 2 meses de trabalho. Termina tudo isso, depois de você fazer uma história que o Felipe Luiz fez no clube como treinador, não estou nem falando como jogador. Você faz essa história toda, isso termina em 2 meses. Porque o time não está com intensidade, o time não está jogando bem. Sim, tem tudo isso. Mas esse treinador pegou um time que estava nessa situação com o antigo treinador, que era o Tite. E ele reverteu isso, foi revertendo aos poucos e o time ganhou o que ganhou. Não era possível esperar um pouco? O que aconteceu? Eu estou doido para saber, porque o Pedro Ivo tem muitas fontes, que ele me explique. Eu achei muita trairagem, da forma que foi, sabe? Mete um 8-0, não deixa ir para a final com o Fluminense. Desculpa, Pedro Ivo e Zé Elias e Plihal de eu me estender, porque é por isso que eu estou sério, porque eu não suporto trairagem, sabe? Eu acho que assim... Por que o Felipe Luiz não podia fazer a final contra o Fluminense? Sabe por quê? Porque se ele ganha o Campeonato Carioca do Fluminense, aí seria como vai mandar embora. Aí eu começo aqui não tenho essa informação, mas fico assim, já estava fechado com outro treinador. Aí você vai deixar fazer a final, ganha a final, como é que você vai mandar embora? Então, estou me dando ao direito de analisar que já estava tudo certo com o Leonardo Jardim, e não deixa fazer a final, porque se ganha a final, como é que eu vou mandar embora? O campeão carioca que fica como o maior treinador em número de títulos da história do Flamengo. Então foi uma trairagem. E ao longo do programa a gente pode desenvolver, debater, mas não estou aqui como advogado, Felipe, mas a maneira que foi feita me incomodou. Quero te ouvir já a respeito dessa saída abrupta, inesperada do Felipe Luiz, pelo menos para mim é inesperada. Eu estava esperando até o final de semana. Depois do jogo contra o Fluminense, né? Mas eu quero primeiro saber do Pedro Ivo. Muito boa noite, é ótimo, Equipe F, tê-lo aqui hoje na bancada, aqui no programa. Pedro Ivo Almeida, desde quando que estão decididas a saída do Felipe e a chegada de Leonardo Jardim? Bem, Plihal, abração para você, pro Zé, pro Zinho, para quem nos assiste. Eu vou me permitir dar um sorriso pela honra de estar aqui com vocês na cadeira de Pascoalzinho. Mas eu entendo muito 2 pontos fundamentais da fala do Zinho. A primeira, da avaliação dele de quem jogou, viveu e ainda vive no futebol por vários aspectos, seja dentro de campo, fora de campo, e agora nosso lado de cada bancada sobre trairagem. E trairagem, quando ele fala, não é um ataque gratuito, né? Vamos lá. Trairagem sobre algo que já vem acontecendo pelas costas de alguém que ainda está lá. Sim, e socorreu. E segundo, é quando ele faz a leitura do se tomar essa decisão na pressa, é porque talvez esse cenário, né, Zinho, fosse ficar em risco como uma possível conquista. Imagina, 8-0 ontem, retoma um bom futebol, vence um Fluminense que hoje tem mais condições do que o Flamengo vem apresentando, como você manda embora depois? E sim, Plihal, a negociação já vem acontecendo. É bom voltar, a gente conversava hoje aqui ao longo de toda a tarde na redação do Plihal, para a gente tentar explicar, como vem falando também ao longo da programação, Felipe Luiz e BAP não falam a mesma língua há muito tempo. Antes do Felipe ser treinador, antes do BAP ser presidente. É bom lembrar que o Felipe, antes de ser treinador, era jogador. BAP, antes de ser presidente, foi integrante da gestão do Landim no conselhinho de futebol, né? Que era o BAP, o Fábio, o Deca, ainda está lá, a Rosna. Então, existia um conselhinho de futebol. Só para contextualizar já o conto, mas sim... A ideia de não ter mais o Felipe
ela já existia até em dezembro, Plihal. Só que em dezembro, diante de uma situação de existir ali um técnico que foi ídolo como jogador, que venceu 5 dos títulos que tinha disputado até então, campeão de Libertadores e campeão brasileiro, havia um movimento natural de renovação desse vínculo e valorização de um cara que foi contratado como então subindo da base do Flamengo. Em algum momento ali, quando a coisa ficou travada entre Jorge Mendes, empresário de Felipe Luiz, e BAP, o staff do Flamengo sim se reuniu com o Leonardo Jardim, com o staff, né, o Cajuda, representante empresário do Leonardo Jardim. E sim, a conversa andou. Os valores colocados agradaram. Só que destrava-se a negociação com o Felipe Luiz, e então se renova com o Felipe Luiz. Assim como foi no início da gestão do BAP, não era tudo o que ele queria. Felipe foi um cara promovido por Landim e Marcos Braz. É bom frisar isso também, desculpa me alongar, mas só para a gente contextualizar. E Felipe era um cara que o BAP não era muito fã desde os tempos de jogador. Não fã do jogador Felipe, mas fã da relação que o então gestor do Conselhinho tinha com o atleta e líder do elenco Felipe Luiz. Então fica aquele gosto meio amargo, não é exatamente uma celebração. Os jogadores em geral não curtiam muito o Conselhinho. Vou voltar isso em 2019. Então ficou esse gosto meio, renovou, mas podia ter sido uma novela meio esticada, podia ter sido uma solução mais rápida, renovou para 2026 e tiveram que aturar. A verdade é essa. E aí voltamos lá para 2019 para explicar porque essa relação nunca foi exatamente boa. Felipe Luiz, você vai lembrar, Plihal, ao lado de Diego Ribas, Diego Alves, Rafinha, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, Gabigol, né, Arrascaeta, Gerson, eram líderes daquele elenco vencedor. E aquele elenco vencedor, ao lado de Jorge Jesus, prezava muito pelo ambiente, então, profissional de um time que vencia tudo e não curtia muito a ideia de ter o tal conselhinho, que nada mais era do que um órgão político dentro do Departamento de Futebol do Flamengo para acomodar grupos políticos. O Landim criou esse conselhinho para acomodar o grupo do Deco, o grupo do Fábio, o grupo do BAP. Então, acomodou todo mundo ali num conselhinho de futebol. E eles não gostavam disso. E, já com certo Braz e Landim fala, a gente não quer mais esses caras dentro de vestiário, dentro do CT, circulando em hotel, viajando com ele. A gente não quer mais isso. Não é gente dali que a gente confia, a gente não quer. Isso nunca desceu bem para o BAP. E o BAP guardou isso. E nunca foi exatamente um fã de primeiro momento da relação com o Felipe Luiz. Então isso veio se deteriorando, se desgastando. O resultado que não aparece em 2026 começa a criar um campo fértil para se livrar de Felipe Luiz. E quando você conversa com o Leonardo Jardim, semana passada a gente tinha trazido na programação da SPN que ele estava disposto a voltar a trabalhar, o BAP olhou aquilo ali. Rápido também, né? E sim, ele começa a negociar e ele encaminha um acerto, e ele finaliza um acerto ontem, porque ele demite o Felipe Luiz após o jogo, através do Boto, não foi nem ele que demitiu, porque ele tinha um acerto sim com os agentes do Leonardo Jardim. E não dava para esperar até o final de semana. Final de semana tem final de estadual, pode ter time demitindo treinador, sabe? Aquele momento da maré balançando, o barco todo mundo está balançando, você podia perder esse Leonardo Jardim para outro time, para outro mercado. Então, existe uma rejeição, torcida pegando no pé do Felipe Luiz, o time não ganha Recopa, não ganha Supercopa, o BAP não queria, o Leonardo Jardim está na praça, ele topa, tem um acerto, então manda-se embora. Foi isso que aconteceu. Manda-se embora alguém que você nunca foi exatamente um fã de carteirinha. Então, esse é o desenrolar de uma história desgastada desde 2019, jogador e membro do Conselhinho, desgastado e nunca foi preferência desde o início de 25, treinador que lá estava com o presidente eleito, e desgastado mais ainda agora no início de 2026. Felipe Luiz sabia disso. Só não sabia que ia ser demitido da forma como foi, o desgaste todo dele não é pela demissão. Pelo que a gente pôde entender, conversando com as pessoas que participaram, Felipe ficou muito incomodado de ter sido colocado na coletiva ontem, com a diretoria já tendo tomado a decisão de demiti-lo. Felipe sai... Fez papel de bobo, né? Exatamente. Só para passar a palavra para o Zé finalizar, explicar para o Zinho, para o fã do esporte. Felipe sai do jogo, 8-0. Há uma reunião. O BAP entra por ligação, as pessoas do departamento de futebol que estão no vestiário se reúnem e o Felipe fica sentado esperando a ordem para ir para a coletiva. Essa reunião acaba, a comunicação pega, leva o Felipe para a coletiva. Ele já deve ter achado estranho, Na reta final da coletiva, ele é informado... Nessa espera, antes de ir para a coletiva, ele já deve ter sacado. Ele é informado que precisaria passar no vestiário para falar com o Boto antes de ir embora, porque geralmente acaba a coletiva e vai embora. Então ele vai encontrar o Boto diz que não era o que ele queria, abre aspas, não era o que eu queria, tentei mudar, mas você está sendo desligado, recebi a ordem para você ser desligado, para te desligar. Felipe se despediu, pegou as coisas dele, nem falou com os jogadores, foi embora, falou amanhã do CT eu me despeço de todos, como foi lá hoje pegar as coisas. Então esse foi desenrolar de uma relação que nunca foi exatamente
das mais harmoniosas. Começa um desgaste lá atrás, o BAP assume o poder, o Felipe tem uma outra cadeira, a cadeira do Felipe depende de uma decisão direta do BAP, o resultado não vem. Tem alguém ali já esquentando a cadeira, já aquecendo na beira do campo para assumir. Foi chamado para substituição e isso se deu. Então dá para entender quando o Zinho fala de trairagem, que é algo feito pelas costas de alguém, sem alguém saber, com o outro alguém que vai assumir esse lugar. Perfeito. Tua primeira participação, Zé Elias, muito boa noite. Boa noite. Para você, o que foi pior? A decisão de mandar embora um treinador que tinha quase 70% de aproveitamento e 5 títulos conquistados, ou a forma como isso aconteceu? Submetê-lo à entrevista coletiva e depois, numa salinha do Maracanã, mandá-lo embora. Boa noite, Plirra. Boa noite, grande Pedro Ivo, meu irmão, meu parceiro. Hein, Zé? Grande vovozinho, tudo bem? Posso ser bem sincero, Plirra? Nada me surpreende no futebol O brasileiro. que você acha mais feio? Não, tem coisa mais feia do que essa? Não tem, é difícil. Você escolher essa situação que você colocou, as duas são ruins. Né? Porque você tem um treinador que é um que tem uma forma de trabalhar, que tem um pensamento, tem uma... O Pedro já explanou aqui, provavelmente o que o Felipe era quando jogador, nesse grupo ele se estendeu como treinador, e aí o ambiente, né, já começa um pouco mais complicado, e aquela situação, a impressão que dá é que a situação é que foram aguentando por conta das vitórias, e esperou um momento ruim para aproveitar e mandá-lo embora. Eu já tinha falado isso aqui semana passada, falei, olha, não me surpreende nada, eu acho que a diretoria, falei isso aqui então para o Rafa, falei, eu acho que a diretoria do Flamengo já está conversando com outros treinadores, porque vai esperar o estadual. Se no estadual não der nada, ele vai ser mandado embora e o treinador já vai assumir. É fato, o futebol brasileiro ele é desenhado e é muito fácil nós entendermos as situações. Eu acho que assim, e aí não estou, pelo amor de Deus, estou tentando ser o mais imparcial possível e tratar apenas com a situação. Eu acho que tem esse lado, porque é o Felipe. Pela história dele como jogador, por ele ser flamenguista desde pequeno, por ele ter ganho títulos importantes quando jogador, né? Nunca ter escondido a paixão pelo Flamengo, pela forma como ele dirigiu o Flamengo em relação à paixão, à seriedade, aquilo que para ele eram coisas sérias, eram decisões importantes, porque primeiro ele prestava atenção no Flamengo, no time dele, porque você tem um certo apreço a isso. Mas se você analisar na história do futebol brasileiro, vários e vários treinadores foram mandados embora assim, dessa forma. Eu acho que o símbolo do Felipe Luiz para o Flamengo é que faz com que essa situação se torne pior ainda, porque é um desrespeito gigantesco. No Flamengo mesmo, com outra direção, o Rogério Ceni foi mandado embora às 3 horas da madrugada, no vestiário, em plena pandemia, depois de ter conquistado o Campeonato Brasileiro. O Dorival Júnior não teve o contrato renovado depois de conquistar Libertadores. Com o planejamento feito com a diretoria. Copa do Brasil. Fechado com a diretoria. Vamos trabalhar sobre as Copas, ganhar as 2 Copas com uma certa tranquilidade, no sentido de bom futebol, do jeito que o torcedor flamenguista gosta, e foi mandado embora. Né? E contrataram um treinador da mesma forma que contrataram esse aqui. Já estavam conversando com o Vitor Pereira com aquela desculpa fajuta de minha mãe, parecendo a música do Falcão, né? Mas já tinha acertado com o Flamengo. Então, assim, no futebol brasileiro nada me surpreende. Eu acho que nós ficamos um pouco mais emotivos nesse aspecto, por conta da figura do Felipe, né, jogador e treinador. E aí você não aceita determinadas situações dentro de alguns princípios e valores. E isso é fato. Né? Tanto é que há uma comoção e um movimento geral em relação a isso. Mas assim, eu vou trazer algumas coisas que algumas pessoas não sabem. Eu conversei até com o Pedro para confirmar as informações. Né? O ambiente do Felipe já não era muito bom em relação a isso. Eu estou aqui só para colocar determinadas situações que eu acho que corroboram... Ambiente com quem? De uma forma geral, com a diretoria, com os profissionais que eles trabalhavam, no dia a dia. Entendeu? As informações que eu tenho é que ele era muito... Felipe, aprende, Felipe, você não é mais menino no futebol. Que ele era muito fechado com o Boto. Muito fechado com o Boto, até demais, e isso incomodava. E foi o Boto que acertou com o Leonardo Jardim. Né? Só para você, Felipe, não confiar em ninguém. Confia na sua esposa, no seu pai, na sua mãe e mais nada. No futebol, você não tem que confiar em ninguém. Infelizmente, é isso.
né? A pessoa que talvez estivesse mais fechada com ele no dia a dia, ajudar a tomar as decisões, a protegê-lo, a fazer tudo que tenha vivido nesse último ano, foi a pessoa que acertou com o Leonardo Jardim. Então, assim, Felipe, não acredita, Felipe, não acredite. Felipe, eu gosto demais de você. Como ser humano, você é uma pessoa fantástica. Não acredite no futebol, especialmente agora que você é treinador. Quando jogador, as pessoas te toleram. Quando jogador, as pessoas te toleram, porque não podem muitas vezes te mandar embora e você é um ativo para o clube. Quando treinador, você é descartável. Você é descartável. É a sua primeira experiência como profissional, né? E espero que você tenha aprendido nessa lastimável experiência, né? Aprenda isso, por favor, não confie em ninguém. E aí o dia a dia era um pouco mais complicado em relação a isso. Dizem, né? Eu estou falando informações, que o Felipe era muito centralizador em determinadas ocasiões, em determinadas posições. E aí eu acho que é a questão do treinador, que tem que tomar as decisões, tem que mostrar a hierarquia. E tem gente que gosta e tem gente que não gosta no futebol. Todos vocês aqui, você, Plihal e o Pedro, trabalharam e trabalham com futebol há um bom tempo, conhecem o ambiente. E nós, eu e o Zinho, nós talvez conhecemos um ambiente diferente de vocês, porque é o do vestiário. E o Zinho sabe exatamente que eu estou falando. E em cima né? disso, pela ótica do jogador, do ex-atleta no caso de vocês. Tetra, como é que você imagina que daqui em diante os jogadores olhem para o José Boto? Vovozinho, só um minutinho, desculpa. Eu vou jogar só uma pimentinha. Vai açucarar. Vamos jogar uma pimentinha pra você aí. Não foi o José Boto que, quando deu entrevista, falou que não ia conversar com ninguém, que as informações não iam ser vazadas e o caramba. E ele não conversava com jornalistas? Depois, né, a gente ficou sabendo, não foi ele? Só pra você aí, vovozinho. Vai. Eu acho que, assim, desconfiança total. Claro que os atletas enxergam o Felipe Luiz como um ex-companheiro, alguns ali ex-companheiros dele, jogando. Conhecem muito mais o Felipe Luiz do que o Boto. Eu não conheço pessoalmente o Boto, né? Nunca tive contato, não sei como como pessoa, nunca tive nenhum tipo de contato pessoal com ele ali, nunca tive. Eu estou analisando o trabalho dele até agora. Eu acho que assim, ele, até esse momento, algumas contratações, o Paquetá foi ele que trouxe? Não foi. Não foi análise, não foi nada. Foi quem trouxe o Paquetá foi o Paquetá, né, Zinho? Ele que topou abrir mão, reduzir valor para chegar, ele queria muito. Isso aí. Então, assim, não vi nenhum tipo de ação ainda. A novela com a renovação do Felipe Luiz, ele como o executivo, é o responsável pela demora junto com o Felipe Luiz. Enfim, é um trabalho que ainda não me convenceu, né, com toda a experiência que foi dito isso, né, tá vindo da Europa, com conhecimento de mercado, com gestão europeia, primeiro mundo. Então, assim, não vi nada ainda. Assim, eu acho que para o ambiente do clube, como o Zé acabou de falar, se os jogadores olhavam e via o Felipe com ele, esse fechamento, eu não tenho essa informação, tá, Zé Elias? Mas confio no que o Zé está falando. Se no dia a dia ali, no CT, nas viagens, eu vi assim, na chegada no campo, sempre estava do lado do Felipe Luiz, na chegada no estádio, sento ali próximo. O Felipe Luiz deu declaração que tem reuniões todas aparecendo aí. Então, é claro que os jogadores, que trairagem, né, cara? Caramba, o cara estava do lado do cara esse tempo todo e estava conversando com outro treinador. E fica aquela coisa, que estava uma pergunta aí. Com um 2025 perfeito, por que em 2 meses muda isso? Porque o time não está jogando bem? Qual é o time que está voando? Foi falado do Fluminense aí, que é um time organizado, muito determinado, mas que não é o líder do Campeonato Brasileiro.
ganha a Taça Guanabara com o melhor número de pontos, mas a maioria dos times fica com o time alternativo. Agora é que vamos ver, a decisão é a final. Passa pelo Vasco raspando, no sufoco. Eu quero dizer assim, que olhando para o Brasil, qual é o time que você... O Palmeiras agora que deu uma encorpada. Mas há pouco tempo o Abel estava sendo cobrado, ainda mais quando tomou de 4-0 para o Novo Horizontino. Então não tem. Então eu não vejo uma explicação. Eu acho que assim, vai jogar a final contra o Fluminense, perde, jogando muito mal, sem poder de reação, pode até crescer isso. Mas se o Boto tem uma gestão tão profissional, tão experiente como é na Europa e tudo, ele na Europa nunca ia demitir um treinador do jeito que foi demitido o Felipe Luiz. Um treinador que ganha. Tu imagina o Guardiola no Manchester City. Ganhou tudo. Qualquer outro treinador aí que ganhou tudo no ano anterior. Se começa o ano mais ou menos na Premier League, na La Liga, vai mandar embora logo o treinador? Desses times, nesse potencial. O Flamengo é o time de maior potencial nesse momento sul-americano. De grana, de elenco, de tudo. Eu acho que a gestão dele foi ruim nisso tudo. Se ele é o cara que é o da confiança que veio para fazer essa gestão toda, o presidente do Flamengo atropelou a vontade dele, se é que ele falou isso para o Felipe Luiz. Olha, eu não queria, mas eu não consegui convencer. Quero até acreditar nisso, que de repente ele tentou convencer o BAP. Não, espera, calma e tudo. E é legal ele, de repente, dar essa entrevista, falar. Porque se ele não assumir essa responsabilidade, é de um amadorismo. Você acaba de renovar com um treinador que é um dos melhores do país, com um rendimento e com um histórico e com um currículo. Estou falando do Felipe Luiz Flamengo, ele é jovem ainda, mas com tudo isso, não tem... porque a arquibancada estava pressionando, time sem vergonha, para jogar no Flamengo tem que ter disposição, era para os jogadores também. Era para todo mundo, não era só para o Felipe Luiz. E o Felipe Luiz veio ser xingado no jogo, acho que contra o Madureira. Porque até então não tinha tanta pressão em cima do Felipe Luiz. Depois que perde ali tudo, aí o primeiro jogo contra o Madureira começa a ter uma pressão em cima dele, e quando ele assume essa responsabilidade nos 2 jogos contra o Lanús. Aí virou muito para ele, porque ele chamou a responsabilidade nas escalações, sem o centroavante, sem um homem de referência, com meias, insistindo em alguns jogadores que a torcida pegava no pé, como o Samuel Lino, como o Emerson Royal, né, nas convicções dele. Eu tenho certeza que essa relação do vestiário fica estremecida, os jogadores, com o tempo, futebol também tem isso, né, Zé Elias? Ganha do Fluminense, as coisas vão acalmando, a torcida vem junto, o Leonardo Jardim, que é bom treinador, chega, tem bons resultados. Estou pensando sempre com o copo cheio, lado positivo. Se o Leonardo Jardim chega, o time ganha do Fluminense, ganha bem e tal. Futebol, como diz o Pascoal, é momento. Infelizmente, vai caindo no esquecimento a atitude amador que foi a demissão do Felipe Luiz. Que o time não está jogando bem, não está jogando bem. Que o time realmente, o planejamento inicial não foi legal, era para voltar tal dia, não voltou, preferiu ficar mais tempo, não ia começar com o time titular, teve que o presidente forçar e pedir, bater na mesa para falar para voltar ao time titular, teve isso tudo? Teve. Mas daí, demitir da forma que foi, depois de ganhar de 8-0, não permitir jogar a final contra o Fluminense, eu achei que foi amador, não foi por trás, foi premeditado e muito pessoal, como o Pedro Ivo falou. Eu acho que já tinha uma coisa dentro do BAP, não era o cara da preferência dele e tem que ser agora, senão depois passa esse momento para demitir. Se ele ganha o estadual. Agora, joga uma pressão para o novo treinador. Porque esse treinador está assumindo um time que ganhou tudo. É o atual campeão da Libertadores, o atual campeão brasileiro.
Não pode chegar com aquele discurso que foi no Cruzeiro. Esse ano é para montar, para organizar, para classificar para Libertadores, não é para título. Vai chegar com essa pressão, porque assim, demitiu o treinador que foi campeão de tudo. Ô Pedro Ivo Almeida, em cima do que o Zinho acabou de dizer, com que estado de espírito os jogadores ficaram após saberem da saída do Felipe Luiz? Ô Plihá, você me permite voltar um pouquinho também para entender como é que a gente pode explicar esse ambiente? Você lembra como o Gerson saiu do Flamengo? Como o Gerson sai do Brasil e chega ao Mundial de Clubes? A narrativa que foi vendida? Você lembra o episódio do Pedro, depois, com o Boto, com tudo mais? Jogador pode ficar calado. Qual dos episódios do Pedro? Pode, a história de que ele era um jogador descartável, que vaza história. Também na época do Mundial. Jogador pode ficar calado, pode não querer expor vestiário, pode optar por focar em ganhar títulos como o Flamengo ganhou e não no seu momento de falar. Só que o jogador sabe o que ele vive e com quem ele trabalha. Então, assim, o Boto não goza exatamente dos maiores prestígios com o elenco do Flamengo. O jogador tem aquela coisa de que entende quem é quem dentro do vestiário. O Zé e o Zinho estão aqui, podem falar muito mais. E a maneira como se dá a demissão de ontem, que os sentimentos, uns relatos são de um sentimento de alívio, 8-0, apesar de ser o Madureira, precisava responder, a bola entrou, a bola do Pedro entrou, o Paquetá fez gol, a coisa começa a desenhar, final contra o Fluminense. E eles também são pegos de surpresa quando o Felipe volta, é demitido, e o Felipe nem fala muito com eles e a coisa não fica muito esclarecida. A despedida é só hoje, no Ninho do Urubu, que foi um dia de... Segundo a gente soube, agora o Felipe até confirma em post em rede social, de muitos abraços, sabe, de muito respeito. O Felipe acabou de postar, acho que o nosso vídeo... Acabou de fazer um post de despedida, agradecendo a diretoria... A diretoria que deu oportunidade... Antiga, Rodolfo Landim e Marcos Braz. O elenco. Torcida e elenco. Para bom entendedor, pingo é letra, né, Zé? Eu ia falar exatamente, inclusive mandei uma mensagem para o meu amigo, que deve estar lendo agora, que o BAP, o treinador do BAP nunca foi o Felipe. O treinador do BAP nunca foi o Felipe. Não, mas nunca. Nem na virada quando ele assume, nem na virada quando ele é campeão. Quando o Felipe ganha, o BAP é obrigado a... Não, vamos lá, vamos suportar. Vamos lá. Porque o Felipe é treinador do Landim. Foi o Landim que o... Vai lá. E aí, voltando para explicar como é que fica o ambiente. O ambiente é de um grupo que, antes de qualquer coisa, tem muita gente amiga. Amiga porque jogador que joga junto e não tem nenhum tipo de rusga, problema, também tem uma amizade. Depois disso, uma relação de hierarquia e de respeito. Tem muito sim de desgaste que o Zé fala, de demorar a mexer, o jogador que não joga. Tem reserva que estava incomodado com o Felipe Luiz, tem gente que era próximo dele. Em qualquer elenco é normal, no elenco você tem 30 grandes jogadores, mais normal ainda, né? Só que tinha um respeito e o jogador entendeu que depois de uma vitória de 8-0, torcida xingando, uma fritura, uma demissão assim, uma reunião, uma chamada rápida, um comunicado, o jogador não gostou. A manhã de hoje, inclusive, foi de muita ligação, a madrugada foi de muita mensagem. Amanhã foi de muita ligação. Os líderes do elenco, os principais nomes desse elenco, não gostaram do que aconteceu, verbalizaram internamente que não acharam justo. O Zinho toca no ponto que é fundamental. Quando a bola entrou a bola, começou bem a Libertadores, se recuperou no Brasileiro, é claro que isso vai sendo diluído. Mas nesse momento chega um Leonardo Jardim para ter que lidar com um grupo que vai olhar para tudo com desconfiança. Seja para o novo treinador que ele sabe que já tinha acerto, seja para o diretor que demitiu e parecia que estava junto, seja para a diretoria que refou um ídolo que ganhou tudo dentro e fora de campo e como treinador. Então, o momento é de desconfiança e não adianta entrar nessa de que trocou o treinador, é a boa nova, é o fato novo. Eu acho muito pouco provável que a gente consiga ver esse fato novo, essa mobilização para responder em campo contra o Fluminense. Tem uma final domingo. Curioso para ver isso no domingo. Então, assim, é um cenário de instabilidade do Flamengo e de incerteza. E aí, Plihal, muita gente que começa a se incomodar com o ambiente e não sabe, e aí deu para ouvir isso de jogador e de gente que trabalha com jogador, não sabemos qual é o futuro até de jogadores que estão lá. Se é tão fácil rifar o Felipe, por que um dia não podem rifar jogadores? Então, é um ambiente de muita incerteza, é um ambiente de incômodo nesse momento, é um ambiente onde os jogadores entendem que a relação foi pouco clara, e acho que isso costuma prejudicar, pelo menos a curto prazo. Zé Elias, você conhece a tática do áudio vazado, né? Hã? Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que agora está de treinador novo. Leonardo Jardim
desembarcando no Rio de Janeiro para assinar contrato de 2 anos com o Flamengo. É, parceiro, há até uma expectativa dele assumir o time já no Campeonato Carioca, né? Vamos ver como é que vai ser aí essa semana. É que o Flamengo, né, vai se preparar para a decisão contra o time do Fluminense. Mas o fato é que Felipe Luiz já não é mais treinador do Flamengo, Leonardo Jardim está chegando para assumir esse elenco e agora, né, é torcer muito para que tudo dê certo, meus amigos. Tem que torcer muito, né, para que o Leonardo Jardim consiga administrar bem esse grupo, que é um grupo muito vencedor, um grupo forte, e consiga fazer o Flamengo, né, vitorioso, assim como o Felipe Luiz fez agora em 2025. Vou deixar aqui os créditos para o canal do Sport TV e também para o canal da ESPN Brasil. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Vou pedir a você que não é inscrito para se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago toda a novidade para vocês. Essa repercussão da chegada do novo treinador do Flamengo, Leonardo Jardim. Isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!